pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar início de fato à nossa matéria, certo? Que é higiene e profilaxia. Vamos dar início. Aqui nós temos o sumário da apostila, todos os assuntos que nós iremos ver, sendo que esses assuntos serão divididos em 18 aulas, certo? Dando início à nossa apostila, nós falaremos sobre introdução à higiene e profilaxia, certo? Que se encontra na página 4. A higiene representa um dos mais significativos símbolos de sublimação da instintividade e civilidade humana. Acompanhar a história do comportamento humano quanto à higiene oferece ao indivíduo um entendimento maior do comportamento hominal, sua trajetória histórica e as possibilidades evolutivas, comportamentais, profissionais, competitivas e comerciais decorrentes do cultivo de revolucionários hábitos higiênicos. A higiene no decorrer do século. O período pré-histórico. Pouco se conhecia sobre processos de higiene. Normalmente os homens conviviam com o lixo, animais e até mesmo com os mortos enterrados em covas rasas. Isso caracterizado pela baixa qualidade e expectativa de vida. Então, o que nós vamos ver que está muito ligado, né, à questão da higiene. Nós vamos ver que muitas das vezes, certo, pessoal, não é regra, mas nós vamos ver que está ligado pela baixa qualidade e expectativa de vida que o próprio ser humano está exposto. Então, no período pré-histórico, pouco se falava sobre isso, pouco era conhecido, a higiene era pouco conhecida. O que acontecia? As pessoas conviviam com o lixo, com animais e com mortos enterrados em covas rasas. E se nós trouxermos para a nossa realidade hoje, né, em dia, nós também conseguimos visualizar esse fato. Há pessoas hoje em dia que convivem com o lixo, que convivem com animais, né? Então, é algo que aconteceu no período pré-histórico, mas também que está presente na atualidade. Na antiguidade, a higiene passa a ser mais valorizada e relacionada à boa saúde, mas apenas com o caráter individual e mal realizado, através de banhos públicos e limpeza das residências. Mas o ambiente comum ainda era tratado de forma excluída. Então, nessa época, na antiguidade, eles visavam é, trabalhavam essa forma de higiene, uma higiene mais pública, né? Assim, davam banho em pessoas na rua, faziam a limpeza das residências, só que era ainda, o ambiente comum ainda era tratado de forma excluída, não tinha assim o meio ambiente, o ambiente que todas as pessoas conviviam, né? Não era tratado de forma geral. Na Idade Média, a ideia de higiene foi perdida por conta da religião, que condenava como impuros aqueles que buscavam a limpeza, pois a nudez era considerada demoníaca. Sendo dessa forma disseminadas as grandes epidemias, onde acreditavam que eram oriundas da ira divina pelos erros da humanidade. Então, as epidemias, né, algumas das epidemias causadas pela má higiene, claro, e o que era que acontecia? Na Idade Média, né, a religião condenava esse ato de limpeza porque deixava expostas as pessoas, a nudez era considerada demoníaca, e por isso acontecer, como nós falamos na antiguidade, né, que aconteciam banhos públicos, eles ali as epidemias começaram a tomar conta daquele setor e as pessoas viam aquilo como uma ira divina, sendo que aquilo já era consequência, né, da má higiene, da falta de higiene, que onde aquelas pessoas residiam, onde aquelas pessoas tinham contato. Períodos modernos. Chega-se à saúde, dependia também dos processos de higiene, onde alguns cuidados básicos passam a ser tomados, como banhos diários, mas as residências mantêm os hábitos antigos, onde animais e homens convivem no mesmo espaço, favorecendo os focos epidêmicos.
Quando fala dos animais, certo, pessoal, né? Aqui se trata de animais domesticados e animais também não domesticados. Falam aqui dos roedores, dos ratos, certo? Cavalos, bois que conviviam no mesmo espaço que o ser humano, certo? Hoje, os avanços das pesquisas na área da medicina descobriram a importância primordial da higiene para a saúde humana. A higiene, como nós falamos, né, comentamos um pouquinho na primeira aula, ela é de total importância para que a saúde do paciente seja promovida. Por quê? Não adianta o paciente, por exemplo, vamos falar sobre uma infecção na pele. Aquele paciente apresentou alguma infecção na pele. Ele vai ao hospital, é bem tratado ali, cuidado. Só que o que acontece? Quando o paciente sai do hospital, que ele volta à sua casa, volta à sua residência, acontece que não há uma higiene. Então, o meu paciente, ele vai novamente ser exposto, né? Digamos que até mesmo a própria bactéria, o próprio vírus que acabou causando aquela patologia nele. Então, é fundamental, né? É primordial para a promoção da saúde humana. Assim, salvo alguns lugares onde existem problemas de abastecimento de água, o banho diário é a recomendação mundial, bem como os cuidados com a limpeza dos ambientes, sejam públicos ou particulares, dos alimentos e das vestimentas. Então, né, o banho, alguns países, né, pessoal, não tem, principalmente em locais frios, que é muito frio durante o período de inverno, eles não têm o hábito de tomar o banho diário. Só que, assim, nós temos que levar isso em consideração, né? Mas onde nós vivemos, que temos um bom clima, né? Que nos permite o banho diário, é uma orientação, né? Essa questão do banho diário. Então, assim, não só o banho, até porque não adianta eu tomar banho e vestir uma roupa suja, ou então dormir em lençóis sujos, ou então ter a minha casa ser um ambiente sujo, que eu não faço a limpeza adequada. Então, são vários fatores que estão ligados, certo? Século XVIII até início do século XX, a abordagem epidemiológica das doenças infecciosas não era pré-bacteriológica mediante o uso do ar puro, da luz, do calor, da limpeza, do repouso, da dieta. Florence Nightingale. Então, Florence, né, viu essa questão da falta de higiene, né, o que poderia estar causando aquelas patologias e começou a fazer uma grande mudança, né? Acho que todos conhecem aqui a história, o conceito a história de Florence Nightingale, né? A importância que ela teve para a enfermagem e para a saúde de forma geral. Em meados do século XX, era bacteriológica com suas aplicações, asepsia, antisepsia, desinfecção, esterilização e antibioticoterapia. Aqui, pessoal, eu trouxe um videozinho pra gente recapitular um pouquinho quem foi Florence Nightingale e pra gente também aprofundar mais um pouquinho os conhecimentos, certo? Esse vídeo, ele foi, eu encontrei ele no YouTube, certo? Nesse canal aqui, e depois se vocês quiserem procurando, pesquisando mais alguma coisa, certo? Em homenagem ao nascimento da britânica Florence Nightingale, pioneira da enfermagem moderna, em 12 de maio é celebrado o Dia da Enfermeira. Nightingale era enfermeira e utilizou a estatística científica para criar o primeiro modelo conceitual de enfermagem moderna, com o qual revolucionou o sistema sanitário mundial. No final da Guerra da Crimeia, ela sistematizou a higiene hospitalar para reduzir a taxa de mortalidade em 2/3 e também fundou a primeira escola de enfermagem profissional. Para demonstrar a enorme quantidade de mortes que poderiam ser evitadas com a higienização dos hospitais, pacientes e equipes médicas,
Nightingale elaborou um gráfico simples e contundente. Seu extraordinário trabalho estatístico entrou para a história como o Diagrama da Rosa, uma infografia epidemiológica que desde então já salvou milhões de vidas. Florence Nightingale teve influência também na criação da Cruz Vermelha Britânica, inspirando sua criação e como assessora em enfermagem e funcionamento hospitalar. Poucos anos após a morte de Nightingale, seu revolucionário design do dispensário hospitalar de campanha foi um fator-chave durante a Primeira Guerra Mundial. O Hospital Móvel de Nightingale, equipado com salas cirúrgicas para atender os feridos, marcou um antes e um depois no tratamento higiênico da gangrena. A sistematização do processo sanitário que Nightingale soube imprimir à enfermagem mundial marcou uma das grandes diferenças durante a pandemia de gripe de 1918. Naquela época, quando o sistema médico entrou em colapso e os médicos ficavam exaustos ou doentes, as enfermeiras profissionais se tornaram um recurso de valor imensurável. O enorme legado de Nightingale teve a importância renovada durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi estabelecido um corpo de ambulâncias aéreas para resgate e evacuação. A tripulação era formada pelas Flying Nightingales, enfermeiras britânicas que entraram para a história como heroínas de guerra. Hoje, a obra de Florence Nightingale continua impulsionando todo o desenvolvimento da enfermagem profissional no mundo todo. Sua consideração sobre variáveis sanitárias, como a adequada ventilação, temperatura, iluminação, nutrição, higiene ou design hospitalar, continuam vigentes. E os programas educativos se baseiam nos mesmos princípios que Nightingale estabeleceu para o modelo universal das primeiras escolas de enfermagem. Pronto, pessoal, foi um videozinho muito bom, né, basiquinho, pra gente ver, é uma história muito interessante, claro que não teve, Florence, né, como a gente viu, ela teve uma grande importância, foi pioneira, ela viu essa necessidade da higiene, né, que a questão ali não era só procedimentos, mas também era necessário uma higiene adequada. Então, ela conseguiu, né, salvar muitas vidas e implantou muitas coisas. Temos outros também, como Ana Nery, que teve uma grande participação na história. Vamos ficando por aqui, certo? Hoje nos encontramos na próxima aula presencial. Se tudo der certo, se tudo ocorrer bem, até lá, certo, pessoal? Tchau, tchau, um beijão e até a próxima aula.